A origem dos direitos humanos. Olá, eu sou a professora Simone Lessa e nesse vídeo eu te convido a viajar pela história e aprender com o passado. Os chamados direitos humanos são assim conhecidos por se tratar de um conjunto de direitos entendidos como primordiais a todo ser humano. Todos os humanos já nascem com esses direitos, cabendo ao Estado garanti-los e resguardá-los. Quando falamos de ser humano, estamos abrangendo toda a raça humana, seja homem, mulher, criança, independente da etnia, da cor da pele, orientação sexual, nacionalidade, idioma, religião ou qualquer outro tipo de distinção. Podemos citar como alguns exemplos de direitos humanos o direito à vida, à liberdade, à educação, à liberdade de expressão e opinião, à liberdade de locomoção, à saúde, à segurança, entre outros mais. Esses direitos estão dispostos e afirmados nos 30 artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, aprovada pela ONU em 1948. Esse documento histórico teve fundamental importância na garantia e no avanço dos direitos humanos no mundo pós-guerra. Artigo 1º. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com o espírito de fraternidade. Artigo 2º. Todo ser humano tem capacidade de gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nesta declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Artigo 3º. Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Artigo 4º. Ninguém será mantido em escravidão ou servidão. A escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas. Artigo 5º. Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. A derrota dos regimes totalitários após a Segunda Guerra Mundial fez com que as nações do mundo inteiro, ou pelo menos a maior parte delas, desejassem encontrar soluções para evitar os horrores cometidos contra as vidas humanas durante os regimes fascistas. A vida passou a ser vista como um bem precioso para os legisladores constituintes em vários países do mundo, entendendo que o Estado deve proteger a vida humana e não ameaçá-la. O ordenamento jurídico brasileiro adota uma visão garantista a respeito dos direitos humanos, entendendo o Estado brasileiro como um Estado democrático de direito, isto é, o Estado possui responsabilidades para com todo e qualquer cidadão brasileiro, independente do seu status social. Ou seja, o princípio da igualdade é a base para a estruturação dos direitos humanos, pois entende-se que não há qualquer distinção entre os seres humanos quando nos referimos aos direitos fundamentais previstos na nossa atual Constituição, promulgada há aproximadamente 36 anos atrás. Podemos citar o artigo 5º da nossa Constituição, um artigo muito importante, que diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos seus brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos seguintes termos. Inciso 1.
Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição. Inciso 2. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Inciso 3. Ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Percebemos claramente a influência da Declaração dos Direitos Humanos em nosso texto constitucional, seguindo uma tendência mundial que teve origem nos desafios apresentados para a humanidade após as atrocidades cometidas pelos governos fascistas que dominavam a Europa antes da guerra e que promoveram perseguições, prisões, expulsões, assassinatos, formando campos de concentração para trabalhos forçados e extermínios em massa. Atualmente, o termo fascista ficou muito banalizado diante das guerras de narrativas promovidas entre a esquerda e a direita do nosso país. Porém, a verdade é que violar os direitos humanos não é um privilégio, entre aspas, dos governos de direita ou esquerda, do capitalismo ou do comunismo. A democracia e os direitos humanos podem sofrer ataques tanto por governos de esquerda quanto de direita. Poderíamos citar inúmeros exemplos, no passado e no presente, que corroboram com essa afirmação. O termo fascista, quando empregado de forma banal, a fim de desqualificar um adversário político, acaba gerando confusão e desinformação. É preciso entender o que é o fascismo, a sua origem histórica, suas características e os efeitos nefastos que ele produziu. Defender a democracia é primordial para a manutenção do mundo livre, mas defendê-la a qualquer preço, atacando seus adversários políticos de forma violenta e manipuladora, com notícias falsas, acusações mentirosas, utilizando a própria máquina estatal para calar a oposição, isso foge das regras de um Estado democrático de direito. Desrespeitar os limites impostos pelo Estado democrático de direito pode ser um preço muito alto a ser pago pela sociedade, levando ao retrocesso de uma conquista histórica, que é viver num mundo livre e igualitário. Não podemos esquecer que a conquista desse mundo livre é muito recente e constante, e diária e imperativa. Qualquer escolha errada pode nos fazer voltar a tempos sombrios e tristes. O mundo após a Segunda Guerra Mundial, em 1945, estava impactado com a destruição causada pela guerra. Países arruinados, economias devastadas, os efeitos nefastos de 2 bombas atômicas que produzem consequências negativas até hoje. Enfim, horrores que a comunidade internacional não pretende mais viver, ou ao menos não pretendia, pois o cenário da política mundial hoje não é muito esperançoso. Por isso, em junho de 1945, representantes de 50 países, entre eles o Brasil, vão se reunir na Conferência sobre a Organização Internacional, na cidade de São Francisco, nos Estados Unidos. O desdobramento dessa conferência foi a fundação da Organização das Nações Unidas, a ONU, no dia 24 de outubro de 1945. O objetivo principal da ONU é a construção e a manutenção da paz e da segurança internacional, com o propósito de criar mecanismos de manutenção prolongada da paz mundial. A ONU promove a elaboração da Declaração Universal dos Direitos Humanos, um documento que é divisor de águas na história da humanidade, pois traz à tona um marco fundamental para a proteção dos direitos básicos dos seres humanos no mundo. Agora, quando ouvir algum jornalista policial desmerecer o termo direitos humanos, saiba que ele está prestando um grande desserviço para a sociedade,
pois a conquista desses direitos beneficia a todos, inclusive a ele, que pode exercer o jornalismo num país livre e democrático, um país que adota em seu ordenamento jurídico esses mesmos princípios que ele questiona. A ignorância tem um preço, e muitas vezes esse preço pode custar a vida ou a liberdade. Vida e liberdade são bens de valor incalculável. Não vale a pena abrir mão a troco de nada ou por pura ignorância. O conhecimento conduz à verdade e a verdade liberta, mas a ignorância escraviza, aprisiona e mata. Se você gosta de vídeos assim, eu te convido a me seguir nas minhas redes sociais. Aqui quem fala é a professora Simone Lessa. E obrigada pela sua companhia durante essa viagem pela história.